A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Quero compartilhar com vocês um texto conhecidíssimo, mas que o Senhor hoje tem algo precioso para nos entregar. Quero te convidar a ficar até o final para entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós vamos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: E assim fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aleluia. Essa história aqui nos conta sobre uma família que tinha por marido Eucana, era constituída por um marido Eucana, que era casado com uma mulher chamada Ana. Ana era estéril, como nós sabemos, não podia ter filhos, e por causa disso Eucana casou-se com Penina, porque na época eles podiam casar com outra mulher quando a primeira não podia ter filhos. A palavra do Senhor vai nos dizer que de ano em ano ele saía de Ramá, que era uma região montanhosa, com destino a Siló, para adorar o Senhor, para fazer sacrifícios ao Senhor. E ele não deixava de ir a Siló. E nós meditando nesse texto, a gente entende que essa família, ela tinha um grande problema. Eles passavam por situações difíceis em que nós percebemos que Eucana não conseguia resolver. Ana era provocada constantemente por Penina, porque Penina tinha filhos, porém Penina não tinha o amor do seu esposo, porque a palavra do Senhor diz que Eucana, ele amava mais a Ana, e por causa disso ele dava sempre uma porção dobrada quando ele ia dividir ali o restante do sacrifício. Então, eu já quero iniciar aqui falando aos vossos corações, que me chamou muita atenção essa questão, que muitas vezes nós mostramos muita religiosidade, nós não saímos da casa do Senhor, não deixamos de fazer a obra do Senhor, mas nos nossos lares existem problemas que nós não estamos conseguindo resolver e que nos acomodamos. E o Senhor hoje fala ao meu e ao teu coração que nós precisamos resolver os problemas. Por que, irmã Nay? Porque a família o Senhor construiu antes mesmo de construir a igreja. Então, primeiro é Deus, depois é a nossa família. E o que a senhora quer falar? Eu quero te dizer que não adianta estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mostrando que é religioso, mostrando que é usado por Deus, se quando na sua casa você despreza sua esposa, você trata mal a sua esposa, você não age conforme o que você é na igreja. O Senhor está falando ao meu e ao teu coração isso, que da mesma maneira que nós agimos com as pessoas na igreja, nós temos também que ser na nossa casa, porque o Senhor, Ele está vendo, Ele está observando, e nada disso agrada ao Senhor. Nós temos que zelar pela nossa família. Um reino dividido é mais fácil do inimigo entrar e destruir, está na palavra de Deus. E se nós formos observar aqui a palavra do Senhor, mesmo com esse problema, essa constante contenda entre elas ali naquele lar, quando eles estavam indo adorar o Senhor, ele não deixava de ir à casa do Senhor. Ele ia à casa do Senhor, levando Ana, levando Penina e todos os seus filhos. E aqui, em fazer um estudo, você vê que ele morava numa região montanhosa, dava trabalho, era bastante difícil ele ir a Siló, mas ele ia adorar o Senhor, ele não deixava de ir e levava toda a sua família. Então, por quê que muitas vezes nós queremos deixar de ir à casa do Senhor por qualquer desculpa? Porque está cansado, porque não deu tempo, ou porque que isso é normal, eu também já fiz isso. Mas o Senhor está falando aos nossos corações através dessa mensagem que há um tempo determinado para todas as coisas e que nós temos que nos planejar para que a gente esteja na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Aí você poderia dizer: irmã Nay, lá em Deuteronômio 12 dizia que Deus ia fazer um lugar, eu até anotei aqui, específico para adoração, onde os israelitas tinham que ir adorar o Senhor, mas hoje não existe mais,
quando o Senhor veio ali para aquela samaritana, ela perguntou ao Senhor se tinha que ir adorar, onde era que era para ser feita a adoração a Deus. E o Senhor respondeu: a hora vem e já chegou que não há mais lugar, tempo, mas a condição, a forma e a intenção que os adoradores devem adorar ao Senhor. Eu sei de que forma, em espírito e em verdade. Eu sei que nós temos agora esse contato direto com Deus. O Senhor, quando Jesus veio à terra, que rasgou-se o véu, nós passamos a ter esse contato direto com Deus. Porque antes, no tempo aqui de Eucana, só os sacerdotes tinham acesso a falar com Deus. Então ele ia ali de ano em ano levar seu sacrifício, porque ele acreditava que Deus estava ali ouvindo, estava vendo o seu sacrifício. E talvez você diga: não, mas não é preciso ir à igreja não, porque a partir disso aí, Jesus disse que em qualquer lugar eu posso adorar. É em qualquer lugar. Porque o Senhor, Ele está dizendo que nós temos que adorar também em casa. Porque tem pessoas que só leem a Bíblia, que só oram quando estão na igreja. O Senhor está falando ao teu coração que temos que cultuar sim ao Senhor nos nossos lares, mas também nós temos que ir à igreja. E aí talvez você diga assim: mas irmã Naila, quando eu chego na igreja eu vejo fulano errado, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Isso acontece em todas as igrejas, esse tipo de comentário. E aqui, quando eu estava meditando, eu observei que quando Eucana chegava lá em Siló com a sua família, na época o sacerdote era Eli. E a palavra do Senhor nos diz que ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. E eles se prostituíam com mulheres, ali no templo mesmo. Eles roubavam os sacrifícios, as ofertas que o povo trazia para o Senhor. Mas mesmo assim nós não vimos Eucana deixar de ir a Siló. Nós não vimos em nenhum lugar na palavra ele falando para seus filhos o que aqueles meninos, aqueles sacerdotes estavam fazendo ali na casa de Deus. E o Senhor falou grandemente comigo isso, que tem pessoas, vigia, irmão, que fica dentro do seu lar falando dos irmãos da igreja, falando de pessoas. E isso você acha que não está fazendo nada, mas você está afastando os seus filhos da igreja, está afastando os seus filhos de Deus. Porque existe problema, sim, existem opositores, existem perseguidores, existem caluniadores. Nós também erramos, mas nós temos que ser maduros o suficiente para ficar conosco, no máximo compartilhar com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Porque tem pessoas, eu disse isso sábado para algumas irmãs, que eles não aguentam ouvir nada, nenhum erro de nenhum crente. Na hora que eles ouvem, meu irmão e minha irmã, eles ficam sem vontade mais de ir para a igreja, desmotivados, sem interesse. E pior, tem muitos que saem da presença de Deus por causa dos maus testemunhos que existem. Só que eu quero te dizer que a igreja é um lugar de pessoas com defeitos. Não é um lugar de pessoas certinhas, não. O Senhor veio foi para os pecadores. Mas é um lugar em que nós estamos lá tentando ser pessoas melhores, tentando superar os nossos erros, as nossas falhas, tentando melhorar. Então, o que o Senhor está falando ao meu e ao teu coração, olhe para Jesus. Não deixe de ir ao templo por causa de maus testemunhos. Eu não vou dar oferta, eu não vou devolver o dízimo porque vão roubar o dinheiro, estão desviando o dinheiro. Deixa eu te dizer, Eucana, com certeza ele sabia, porque todo mundo sabia o que os filhos do sacerdote Eli faziam ali dentro. Mas ele ia de ano em ano e levava a sua melhor oferta. E no tempo certo, eu vi um dia desse alguém falando que no tempo certo o Senhor realizou o desejo do coração de Ana. E isso com certeza tem a ver, sim, com a fidelidade de Eucana, de insistir: não, eu vou adorar o Senhor, mesmo lá tendo pessoas fazendo o que é errado dentro da casa do Senhor, estando ali desviando as ofertas do Senhor, se prostituindo. Mas eu vou, e por causa disso, com certeza, Ana também foi abençoada, não foi só por causa daquela oração dela, não. E então,
eu comecei aqui a analisar os personagens e até anotei, fiz algumas anotações aqui. Analisando Eucana, ele tinha esse problema dentro de casa, que eu já falei, ele não conseguia resolver esse problema, e nós temos que sentar para resolver os problemas, principalmente entre o casal. Tem que haver o diálogo, nós temos que dizer o que está nos incomodando, porque ninguém sabe adivinhar o que o outro está sentindo. Outro erro de Eucana que eu vi é que ele vira para Ana e diz assim: eu não sou melhor do que 10 filhos, né? E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que os amores, eles são diferentes. Existe o amor de homem e mulher, marido e esposa, e existe o amor dos filhos. O amor de marido é de marido, o amor de esposa é de esposa. Os filhos, eles não vão nos contentar nesse lugar. O filho, o amor do filho contenta o sentimento do amor de filho. Mas o amor do marido, a mulher precisa ser amada, a mulher precisa ser valorizada. A mulher, claro que a gente vê nessa história que ele valorizava sim Ana, mas o Senhor está falando ao coração de alguém para valorizar mais a sua esposa, valorizar mais o seu esposo. Eu mesma recebi isso, porque é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, e talvez ela esteja sentindo falta desse valor, de mais atenção, da sua presença. E o que eu vejo muito é que isso reflete em tudo. Quando nós observamos um obreiro, um diácono, um presbítero, seja qual for a posição, a gente observa logo a família. A gente tem a mania de observar logo a família. Principalmente o relacionamento. Por quê? Porque isso reflete muito de quem nós somos de verdade. Quando você vê uma mulher entristecida, abatida, murmurando, reclamando muito, a gente entende que no lar o homem não é o que ele diz ser na igreja. Só que ele pensa que está enganando, como eu já falei, mas não está enganando não. Nem as pessoas e muito menos a Deus, que não está se agradando disso. Então, se você está assim, resolva. Se você, mulher, está sentindo isso aí, chame o seu esposo ao diálogo. Resolva isso, não deixe crescer. A gente não foge de problema, a gente resolve o problema. E Paulo disse assim para Timóteo: quando for escolher alguém para servir na casa de Deus, que seja marido de uma só mulher e governe bem a sua casa. Essa palavra, ela não é tão fácil de ser ouvida, mas nós temos que observar isso. Quem está à frente da obra do Senhor, ele tem que ser mulher de uma única esposa, e que ele saiba governar a sua casa, saiba resolver os conflitos dentro da sua casa, porque tem gente que não sai de casa de pastor, não sai de casa de irmão, para resolver conflito dentro do seu próprio lar. Deus te deu autoridade, meu irmão e minha irmã, para você resolver essas coisas, para você dialogar, para você conversar. Não adianta levar para pessoas o que você tem que resolver. Tem guerras que são espirituais e você tem que guerrear com armas espirituais. É no jejum, é na oração, é no diálogo, não é levando para A e para B e para C, não. Analisando Ana, vamos analisar Penina primeiro. Penina, ela era realizada como mãe, ela tinha filhos, só que ela não tinha, porém, o amor do seu esposo, Eucana. Nós sabemos que Eucana amava era a Ana. E ela, quando ela ia para Siloé, a palavra do Senhor diz que ela provocava Ana tanto que Ana não comia, ela só chorava. Aqui no versículo 7, onde nós estávamos meditando no início. E é isso que eu quero dizer, que existem pessoas, será, que vão para a casa do Senhor, ao invés de prestar culto ao Senhor, vão para a casa do Senhor para provocar irmãos e irmãs dentro da igreja? Existe, irmãos, existe. E muitas vezes está achando que está agradando a Deus, que está tudo direitinho, está em obediência à palavra, e o Senhor não se agrada disso, sabe? Um dia desse, alguns meses atrás, eu estava orando e o Senhor veio na minha mente para eu abrir o celular. Eu abri no YouTube e estava passando uma pregação. E a pregadora estava exortando a igreja. E atrás da pregadora estavam as regentes
do grupo, que era um culto de circo de oração. E as regentes triscando uma na outra, sorrindo, como quem Deus estava exortando alguém, alguma irmã lá embaixo. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: tá vendo isso aí? Eu não me agrado disso aí. Elas estão achando que fizeram essa festa aqui e eu estou recebendo, mas eu não estou recebendo, porque estão provocando irmãos que saíram da sua casa, que vieram à igreja procurar um escape, e chega aqui, tem meninas provocando Ana. Não faça isso. Eu lhe trouxe aqui, o Senhor falou comigo, eu chorei nesse dia. Eu lhe trouxe aqui para quando você estiver dentro da igreja, você não provoque pessoas na hora de que alguém estiver exortando a igreja, porque isso não agrada a mim. E aí passou alguns dias, eu estava em determinado culto com minha mãe, e lá o pregador começou a exortar a igreja. E eu havia me esquecido, porque nós somos falhos, mas eu sou honesta, sincera em dizer, e assumi os meus erros. Quando ele falou algo, eu repeti esse algo. Quando eu repeti esse algo, minha mãe me deu uma cotovelada, que eu quase caí da cadeira. Ela disse: não faça isso, porque Deus não se agrada disso. Quando ela falou aquilo, eu lembrei do dia que eu estava orando. Ô irmãos, quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto pedindo perdão a Deus. E desde esse dia eu tenho vigiado, tenho me calado, tenho dado aleluia, glória a Deus. E me calo quando está exortando a igreja, porque o Senhor não se agrada disso. Você deixar de agradecer pelo que você tem como penina, para ir procurar conversa com pessoas que têm problemas também como você, ou até mais. Porque o problema de Ana era bem maior. Ela não podia ter filhos, ela era estéril. E analisando Ana, nós observamos que é uma mulher realizada enquanto esposa, porque tinha o amor do seu marido, mas ela não era realizada como mãe, como eu já falei. Amores diferentes, amores que um não preenche o outro. Todo mundo quer ter um esposo, todo mundo quer ser mãe, mas ela